Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é dúvida dos iniciantes. Ao se iniciar na pintura, é muito normal ter várias dúvidas, principalmente quanto ao material. E mesmo quem já pinta há bastante tempo, sempre se depara com algo que não sabia. E eu separei algumas perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. E se você quer saber quais são elas, então você já sabe. Não saia daí. Iniciando sobre as principais dúvidas, eu separei algumas sobre os pincéis. E a dúvida é a seguinte: como eu devo limpar os meus pincéis? De quanto em quanto tempo? Bom, isso vai depender de que tipo de pincel você está falando. Se você usa o seu pincel para pintar com a tinta acrílica, você não vai poder esperar que toda a sessão termine, que toda a sua pintura termine para poder limpá-los, porque eles não vão prestar para mais nada. Eles têm que estar de molho dentro da água enquanto você pinta. E ao final, lavar todos com água e sabão. Já com a tinta a óleo, você pode trabalhar por horas, 2, 3, 4 horas e só então depois limpar todo o pincel com o solvente e por último com o limpa-pincéis. Existem vários produtos que servem para limpar os pincéis e você também pode usar sabão amarelo que vai tirar todo o resíduo. Você não pode deixar tudo para dias depois, porque ele termina endurecendo demais a ponta da cerda, perdendo o corte. Então, evitar isso fazendo uma limpeza periódica é o mais indicado. Ainda sobre pincéis, existem algumas pessoas que não gostam de ver a marca deles nas suas pinturas. Querem deixar um trabalho bem esfumado e não sabem como fazer. Bom, você não vai conseguir isso trabalhando com um pincel muito duro, aqueles do cabo amarelo, por exemplo. Você jamais vai conseguir fazer uma pintura bem esmaecida usando um pincel com aquela cerda de sisal. Se você quer desmanchar vestígios do tracejado que o pincel deixa, você pode utilizar o pincel leque espanando a tela ou mesmo passar um pincel macio desse tipo aqui, ele vai retirar as marcas. Isto não quer dizer que deixar marcas no pincel seja algo errado, é apenas uma questão de estilo. Ou você gosta ou você não gosta. Se você não gosta, é dessa forma que você consegue tirar as marcas. Professora, como é que eu devo guardar os meus pincéis? Bom, eu mesma não gosto de guardar os meus pincéis naqueles tecidos onde tem os portas-pincéis para enrolar. Eu mesma tenho preguiça de procurar o que eu preciso naqueles rolinhos. Eu gosto de colocar os meus pincéis nos portas-pincéis assim, num baldinho, onde eu estou pegando na cerda, vendo, analisando qual é a cerda indicada para o que eu vou fazer e tendo em vista tudo que eu tenho. Quando você coloca naqueles portas-pincéis, você termina até esquecendo o que tem. E eu prefiro ficar com tudo à vista. Bom, esse é o meu jeito de fazer, mas se você prefere colocar eles dentro de balde, dentro da sua maleta, dentro dos portas-pincéis, isso aí é uma questão de cada um. O que você não pode é guardar o pincel com a cerda para baixo e muito menos deixar de molho em um solvente de um dia para o outro. Isso afeta totalmente o formato da sua cerda. Quando você lavar eles, coloque viradas para cima para que você tenha uma vida útil muito maior dos seus pincéis. Outra pergunta bastante frequente é como se deve iniciar uma pintura, se por trás, se pela frente. Bom, depende também da pintura. Uma das formas de se começar é através do blocking.
E o que vem a ser um bloquinho, professora? Bom, você vai pintar toda a tela já com as cores demarcadas. Áreas que tem em vermelho, áreas que tem em azul, em amarelo, sem fazer nenhum tipo de detalhamento. A tinta deve estar bastante diluída apenas com o solvente e você faz essas marcações para identificar os valores tonais, para só depois, em outra seção, começar assim a colocar luz e sombra. Também pode-se iniciar a pintura por partes. Por exemplo, você vai fazer uma paisagem onde tem céu, montanhas, rio, pedras, árvores, e você começa a trabalhar o céu. Quando o céu estiver totalmente pronto, que você começa a fazer as montanhas. Quando as montanhas estiverem totalmente prontas, é que você passa para o rio, e assim sucessivamente. Você vai trabalhando por partes até que finalmente o primeiro plano esteja concluído e você possa assinar. Outra forma também de se trabalhar é de trás para frente. E como seria isso? Isso acontece principalmente em naturezas mortas, em paisagens, onde você trabalha o fundo com a maior liberdade para só então começar a colocar os elementos mais à frente até que chegue no primeiro plano. Você pode até fazer uma mesclagem do bloquinho de trás para frente. Bloqueia o fundo, depois bloqueia o próximo plano, mais um plano e depois volta para o plano anterior e vai refinando parte a parte. É uma forma também de se trabalhar, mas não existem só essas três. E também existe o underpainting. No underpainting não se trabalha com as cores, o colorido não entra. Você pode fazer um underpaint com cores terrosas ou em tons de cinza e quando secar é que você esfrega a parte colorida. Você tem que ter muita paciência e muita técnica para poder fazer o uso dessa técnica aqui do underpaint. Ela já é feita com o medium, você trabalha com a tela fresca. Algumas pessoas costumam confundir o underpaint com um bloquinho. Mas veja bem, o underpaint você vai aplicar o terra de siena natural ou terra de siena queimada em toda a tela com o diluente, com o medium. Aqui você trabalha com o solvente, aqui com o medium. Aplique em toda a tela o terra de siena e depois vai sobrepor apenas o branco e a sombra mais pesada e nada mais. Vai esperar essa camada secar para sobrepor o colorido a ela. Under quer dizer por baixo, camada, e painting, pintura. Então é sobreposição de camadas. O bloquinho é apenas a marcação colorida e o underpaint a marcação em preto e branco, apenas valores de claro e de escuro. É bem mais fácil para o iniciante fazer o bloquinho do que o underpainting. Bom, você falou, professora, que existe o underpaint, existe o bloquinho, existe por partes, de trás para frente, mas qual o mais indicado? Bom, o ideal é que você experimente todos. Quanto mais você aprende, vive experiências, mais você gera técnicas para fazer de várias formas. Se você vai fazer um animal, por exemplo, pode ser que não seja tão indicado fazer um bloquinho, que seja mais fácil trabalhar de trás para frente. Então, quanto mais técnicas você reúne, mais fácil fica definir como você deve iniciar. Mas, professora, se cada hora eu começo de um jeito, quando é que eu vou ter um estilo? Bom, o estilo tem a ver com a forma que você pinta, não com a técnica que você utiliza.
Logo, as pessoas vão saber que, independente da temática que você esteja trabalhando ou mesmo da técnica, tem as suas cores, tem a sua forma de pintar, que é chamado de fatura. E é assim que os artistas têm fases. O próprio Picasso trabalhou um tempo apenas com cor de rosa, com azul, e não ficou nessa fase, e nem por isso as pessoas deixaram de identificar em que fase que ele estava e a pintura era dele. E quanto à nossa pintura enquanto seca, como é que eu faço para ela não juntar tanto lixo? Isso acontece muito com a poluição, entra pela janela, às vezes nossa casa não tem um gesso ou uma laje e a poeirinha da rua vai toda para a tela, insetos. Você tem duas formas de fazer algo contra isso. Você pode virar a sua tela para a parede, colocar de costas, desse jeito, ligeiramente inclinado. Pronto, tudo que cair vai cair nas costas da sua tela. Ou mesmo ter um lençol e cobrir a sua tela no cavalete, também vai proteger ela contra essas sujeiras que costumam cair. Uma das dúvidas também muito frequente é a seguinte: a finalização da pintura. Quando é que eu sei que a minha pintura está pronta? Bom, tem fases da pintura que realmente a gente não sabe mais o que fazer, porque está cansado, porque a tinta está fresca. Pare. Essa é a hora de tomar um cafezinho, refrescar as ideias, para depois começar uma outra sessão, talvez num outro dia. Porque aí você tem tempo para descansar e ter novas ideias. E às vezes também acontece de a gente se aprimorar, assinar um quadro porque não sabe mais o que fazer por ele. E anos depois viu que faltavam sombras, luzes, e enfim você assinou porque naquela época você não tinha técnica para isso. E é justamente por isso que você não pode parar de estudar nunca. A pintura não tem fim. Segundo Cézanne, uma pintura não se termina, se abandona. E aí vai mais uma perguntinha para lá de frequente. A referência. De onde você olha para fazer a sua pintura? Bom, se você tira fotografias e as usa para pintar, não tem o menor problema, desde que essas fotos sejam suas. Aí sim elas são autênticas e fazer qualquer uso delas também te dá autenticidade na sua pintura. Mas pegar qualquer imagem do YouTube, do Facebook, do Google e pintar, bom, aí a história já muda um pouco de figura, porque aí temos os direitos autorais. Você pode fazer uma reunião de várias imagens que você pega e pegar fragmentos dela e fazer uma criação. Mas copiar 100%, você está usando os derivados e precisa de autorização para isso. Existem bancos de imagens com royalty free, onde as pessoas que tiraram essas fotos abrem mão dos seus direitos autorais e deixam que as pessoas as utilizem para pintar e fazer qualquer outra coisa. Mas quando se fala no âmbito profissional, você precisa sim dessas autorizações. Mas para os estudos, você não tem tanta preocupação. Mas se você pensa em expor, aí você precisa estar sempre preocupado com os direitos autorais e falar de boca cheia que tudo é seu. Eu já vi exposições onde os artistas pegaram obras de outros artistas, fizeram cópias, não foi nem releitura, cópias, colocaram seus nomes e fizeram exposição. Bom, mesmo como iniciante, isso já faz parte da sua carreira quando você envolve uma exposição. Ao passar dos anos, você não vai poder catalogar esse tipo de pintura, porque não passa de cópia, não foi feita por você. Então trate de ter as suas imagens para poder fazer o seu nome valer desde o início. Então quer dizer que eu não posso estudar nenhum artista enquanto eu estou aprendendo? Eu não falei isso. Você pode sim ter um artista que você admire a sua forma de fazer
e fazer estudos a partir dela. Olha o que eu falei, estudo. Aquilo que você faz em casa sem nenhum intuito de comercialização, de venda, de exposição. Para estudar, não há problema algum. Mas pensou em colocar o seu nome e sua carreira em jogo, não copie nada de ninguém, pois isso é muito antiético para um artista de verdade. E então, artista, a sua pergunta foi respondida nesse vídeo? Se não foi, deixa aqui, nos comentários, porque a maioria dessas respostas vieram a partir de dúvidas que eu achei relevante responder em aula e não lá nos comentários, para poder ajudar mais artistas a aprimorar a sua técnica. Então, deixa aí nos comentários mais alguma outra dúvida que eu faço outro vídeo, porque perguntas sempre virão, porque esse universo da pintura é muito vasto. As que eu souber responder, eu vou responder, e as que eu não souber, eu vou procurar ajuda de quem sabe para poder te responder. Eu também tenho o Instagram que você pode me seguir e a gente poder se ver diariamente. O meu Instagram é @poliana3d. Segue lá que a gente se encontra. E você que não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e faça um comentário. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula.